Se você está tentando negociar com o banco, está demonstrando boa fé, quer pagar, mas mesmo assim nada anda, presta muita atenção nisso. O maior erro de quem está endividado não é dever, é achar que o banco vai aliviar só porque você quer resolver. E é exatamente nesse ponto que muita gente perde tempo, perde dinheiro e perde poder de negociação. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente acontece quando o banco não quer negociar. Quais são os erros que pioram a situação e qual é a lógica estratégica para você parar de correr atrás da máquina. No final, eu vou te mostrar o momento em que a dívida deixa de ser apenas um problema financeiro e passa a se tornar um problema jurídico, com risco real de execução, bloqueios e penhoras dos seus bens. Tem muita gente hoje vivendo exatamente essa situação. A dívida venceu, o gerente parou de resolver, a parcela não cabe mais, e aí o banco ou a cooperativa pressiona, e a pessoa ou a empresa continua insistindo em mostrar boa vontade, que se ir até a agência, que se pedir com educação, em algum momento o banco vai milagrosamente abrir uma exceção. Só que o banco não funciona e o banco não está nem aí para sua aflição. Ele funciona na base de política interna, garantia, risco, contrato, cobrança e resultado. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Boa fé é importante, mas boa fé sozinha não resolve dívida. Tem gente que passa meses tentando negociar, só que do jeito errado. Liga, vai na agência, manda mensagem, fala com o gerente, explica a situação, fala da safra, fala do fluxo, fala da empresa, promete pagar. E mesmo assim, nada muda. Sabe por quê? Porque sem estratégia, tu só tá empurrando o problema com a barriga. Quem chega no banco só com aflição, sai de lá com uma proposta rasa. Agora, quem chega com estratégia, muda completamente a conversa. A segunda coisa que trava muita gente de resolver o problema é a ilusão do relacionamento com o banco. Eu atendo produtores e empresários que muitas vezes me dizem assim: David, eu tenho um gerente muito bom, já tenho um relacionamento antigo com o banco, faz anos que eu tomo crédito com eles. Sempre me atenderam muito bem, eu não quero judicializar porque eu não quero estragar essa relação. Só que você precisa separar duas coisas: relacionamento pessoal e decisão institucional. O gerente pode até gostar de você, ele pode inclusive querer te ajudar, mas ele não manda na régua de cobrança do banco. Aí quando a tua dívida começar a apertar, entra contrato, política interna, garantia, cobrança e risco. E aí muita gente descobre tarde demais que o teu bom relacionamento com o gerente não segura a execução e não impede que a tua casa vá para leilão, a sua propriedade, a sua fazenda, o seu veículo sejam penhorados. E essa é uma virada mental muito importante. Você não pode construir a sua defesa financeira se baseando apenas em simpatia, conversa ou histórico de relacionamento, por exemplo. Você precisa entender o contrato, entender a fase da cobrança e agir com estratégia antes que o banco assuma todo o controle da sua própria situação. Me conta aqui nos comentários, você já teve a impressão de que o gerente era seu amigo até o momento em que a dívida começou a apertar? Agora entra um ponto que muda completamente a situação, que pouca gente entende, mas que pode ser a saída para o seu caso. Não existe uma resposta única para quem está devendo. Tudo depende da fase em que a cobrança se encontra. A primeira fase é a cobrança extrajudicial, ou seja, fora de processo. Aqui você tem mais margem para negociação e para organização. O problema é que muita gente desperdiça esse tempo precioso por querer empurrar com a barriga e jogar a dívida para frente. A segunda fase é a da negativação. O banco negativa o seu nome, protesta os boletos e começa uma fase de cobrança mais agressiva. Aqui a situação ela começa a ganhar um impacto reputacional e principalmente emocional. E o principal erro é continuar tratando isso como se fosse só mais um incômodo. Terceira fase, ação judicial. Aqui o jogo muda, você não está lidando só mais com cobrança. Aqui o risco ele é concreto, ele é sólido e ele tem valor. Através de um processo de execução de título extrajudicial, o banco pode buscar bloquear suas contas bancárias, penhorar o seu patrimônio e inclusive partir para medidas mais pesadas ainda. Percebe a diferença? Quem age cedo costuma ter espaço, mas quem espera demais para negociar, geralmente já não tem mais força suficiente. E aí vão os 3 erros que mais fazem a dívida piorar. Primeiro erro, com certeza, é você esperar demais para tomar alguma medida. Às vezes você passa meses dizendo, semana que vem eu vou resolver, outra hora eu resolvo, mesmo sabendo que o processo já está em execução. Só que a dívida não fica parada, mesmo que ela esteja em processo. Ela cresce a cada dia que passa, ainda mais se houverem abusividades no teu contrato. Aí isso conecta para o erro número 2, você aceitar qualquer tipo de renegociação que o banco oferecer só para querer se livrar do problema. Esse é clássico, porque geralmente você já está cansado, já está estressado por causa das cobranças, quer aliviar a tua parcela e acaba assinando um aditivo, olhando só a parcela que vai ficar no mês,
não sabe nem qual vai ser o valor total que você vai ter que pagar. Resultado, você alivia no teu curto prazo e no longo prazo você compromete o teu patrimônio, dá todos os outros bens que você tinha em garantia, assume o valor de uma dívida exorbitante, muitas vezes 3, 4 vezes maior do que a dívida que você tinha anteriormente. E o erro número 3 é negociar sem ter um dossiê. David, o que é um dossiê? É basicamente você saber os números dos contratos, ter os extratos em mãos. Se você não tem nada disso e mesmo assim tenta negociar, isso não é negociação. É basicamente você pedir favor para o banco. E favor o banco não faz. Você precisa entender que o banco ele é bom em duas coisas. Ele é bom em emprestar o crédito e ele é bom em cobrar esse crédito de volta. Agora vamos ao que interessa, vamos para o que realmente muda o jogo. Qual que é a solução? Se o banco não quer negociar, não adianta você ficar insistindo, dando murro em ponta de faca. Você precisa mudar o seu posicionamento perante ao banco. E como fazer isso, David? Como que eu mudo minha posição perante a eles? O primeiro passo é você entender exatamente o seu contrato. Não ficar achando que o contrato está abusivo. Quanto abusivo ele está? O segundo é mapear o tamanho real do seu problema. Qual o valor da dívida principal? Quanto exatamente está sendo cobrado de juros? Quais que são as garantias que estão nesse contrato? Qual é o risco de eu perder meu patrimônio se isso for para uma execução? É realmente fazer um planejamento. O terceiro, tendo tudo isso em mãos, você vai conseguir identificar, através da ajuda de um profissional especializado, se existe cobrança abusiva por parte do banco ou uma estrutura dentro do contrato que possa ser contestada. Aí, quando você tiver isso, você realmente vai conseguir montar uma estratégia, fazer uma negociação realmente forte, se defender, reorganizar os seus prazos e, principalmente, dependendo do caso, até judicializar a questão para resolver de forma realmente efetiva. E esse acaba sendo o ponto que as pessoas mais subestimam. Muita gente acha que judicializar é brigar com o banco. Não é. Esquece isso. Judicializar, muitas vezes, é o que cria o ambiente necessário para parar a sangria, para discutir os abusos do seu contrato e conseguir reorganizar a tua dívida de forma realmente viável. Porque a grande verdade é que quem entra com processo contra o banco não é porque é caloteiro, porque o caloteiro simplesmente vira as costas para a dívida. Então, isso não se sustenta. Quando você aciona o judiciário para poder reorganizar a dívida e pagar ela conforme a legislação ordena, você está mandando um sinal muito claro de que, na verdade, você quer pagar aquilo e está buscando condições para que aquilo aconteça. Não é uma questão de orgulho, é uma questão meramente de estratégia. E aí existe uma falácia que também muita gente acaba caindo, que é: se eu entrar na justiça, o banco nunca mais vai me dar crédito. Só que pensa comigo, você estava devendo e o banco não fez nenhuma questão de flexibilizar uma negociação para possibilitar que você pagasse. Inclusive, eles ainda aproveitaram a situação para te impor uma condição muito pior do que a que você tinha antes. E ainda te venderam isso como um milagre, como um favor. Portanto, muitas vezes a via judicial ela é a única via possível para você conseguir resolver o teu problema. Porque não adianta de nada você ficar com medo de judicializar, enquanto o banco do outro lado está louco de vontade de penhorar os teus bens na justiça. Então, muitas vezes, judicializar o problema não é para você brigar com o banco, é para contestar valores, para discutir encargos, para frear eventuais excessos do banco, reagir a uma execução ou para proteger o seu patrimônio dentro do que a lei diz. O pior erro que tu pode cometer é simplesmente esperar achando que isso vai preservar a tua relação com o banco. Sendo que o que realmente destrói isso é a sua inadimplência com o banco, e não se você vai judicializar ou não. Quero saber de você, em algum momento você já deixou de processar o banco por medo de estragar a relação que você tem com eles? Comenta aqui embaixo. Se você tivesse que armazenar e guardar uma única ideia de tudo que eu falei aqui nesse vídeo, seria exatamente essa. O tempo é o seu maior ativo quando a dívida começa a sair de controle. Porque no começo você ainda tem margem. Tem margem para negociação, tem margem para defesa, tem margem para contestação. Só que, à medida que a dívida sobe, os juros aumentam, o banco endurece as medidas de cobrança, a sua negociação vai ficando cada vez mais fraca. Então não espere ter certeza absoluta para agir. Você precisa agir para conseguir fôlego e recuperar o teu poder de negociação. Se o banco não quer negociar, para de achar que está tudo perdido, não tá. Só você não entrou no jogo ainda da forma certa. Boa fé sem estratégia não resolve nada. Esperar sem ter um plano só piora a tua situação. Portanto, o caminho correto é entender a fase da cobrança, criar o contrato, analisar os riscos e construir uma estratégia real para o seu caso. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo a palavra estratégia, que eu trago mais vídeos explicando como você pode se defender e reduzir as tuas dívidas bancárias.
aproveita já para se inscrever no canal, porque aqui eu vou falar seguidamente sobre o produtor rural, o que empresários e que pessoas físicas precisam saber a partir do momento que o banco começa a pressionar a cobrança.